E aí pessoas, bom, finalmente voltando a fazer comparativo de placa de vídeo depois de um tempinho aí de 2 semanas. Venho agora trazer dois modelos bem de baixo custo para quem tem aí o interesse em comprar produtos no Brasil e quer saber qual das duas é o melhor. Antes disso, meu nome é Alexandre, conhecido aqui como Iskander Souza. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like se você gosta desse tipo de conteúdo. Hoje eu venho trazer a GT 1030, nesse caso aqui o modelinho da Galaxy, né? E também tem uma RX 550, tá um pouco complicado aqui para mostrar, mas eu vou mostrar para vocês agora as especificações dela, que vocês vão entender um pouco mais. No caso, a minha GT 1030 é um modelo da Galaxy de 2017, tem 2 GB de RAM DDR5, não DDR4. O GPU clock dela é 1253 MHz e o clock da memória 1502 MHz. É uma placa de 64 bits. Já a RX 550 é da Fox, também de 2017. Ela tem também 2 GB de RAM DDR5. Ela, no entanto, é de 128 bits. Já o GPU clock dela é de 1071 e o clock da memória 1500. Essa aqui é uma versão com 640 Stream Processors, tá? Então, gente, eu sei que vocês ficaram até preocupados com essa RX 550 porque é da marca Fox, visto, né, as notícias que vocês viram, até aqui no canal também já noticiei sobre isso, depois vou deixar aqui na descrição, mas nesse caso aqui é uma versão que não veio capada do jeito que vocês imaginam, é uma versão bem decente da RX 550, então não tem nem problema compará-la com a 1030. Queria agradecer também ao Juninho que me prestou aqui essa placa e eu vou devolver para ele logo mais, eu demorei um pouquinho mais, só que, né, vocês sabem que é difícil fazer comparativo, demora um tanto mais do que eu imaginava. Enfim, gente, eu vou colocar para vocês agora o comparativo em 11 jogos, somente jogos com benchmark sintético, e eu volto logo mais. Ah, tá, vai estar em Full HD, em 720p agora também, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Sigo agora com o comparativo. Vamos aqui começar do Shadow of Tomb Raider, primeiramente em Full HD com qualidade gráfica no mais alto. Eu sei que é muito para essas plaquinhas aqui, mas é que eu tenho um projeto que logo mais eu vou lançar para vocês. A GT 1030 faz uma média de 13 FPS, já a RX 550 uma média de 18 FPS. Aqui a diferença entre elas ficou de 27%. Já em 720p, com a qualidade gráfica no mais baixo, favorecendo essas placas simples, a GT 1030 ficou com a média de 55 FPS e a RX 550 com a média de 65 FPS, diferença de 15%, certinho. Próximo jogo, Far Cry New Dawn, Full HD com qualidade gráfica no Ultra. Aqui a GT 1030 faz uma média de 19 FPS, tá ok. E a RX 550 faz a média de 24 FPS. Na maioria dos casos, vocês vão ver que a RX 550 fica bem à frente, né? Nesse caso, 20,8% à frente. Já em 720p, aqui na qualidade gráfica mais baixa, a GT 1030 tem mais folga, consegue a média de 46 FPS. E a RX 550 quase 60, 59 FPS. Ainda assim, a diferença percentual delas ficou parecida, tá? Com a versão em Full HD, 22%. Forza Horizon 4, aqui qualidade gráfica no Ultra em Full HD primeiramente. GT 1030 não entrega muito, somente 18 FPS aqui nesse Full HD, já a RX 550 24 FPS. A diferença entre as duas placas fica de 25%. Já em 720p com qualidade gráfica mais baixa, a média da GT 1030 passa para 46 FPS e da RX 550 para 68 FPS, diferença de 32%. Até aumentou um pouco a diferença entre a 1030 e a RX 550 aqui. Red Dead Redemption 2 é o próximo jogo, Full HD com qualidade gráfica assim, num baixo ali, mas com as texturas no Ultra que já também prejudica um pouquinho o desempenho dessas placas, né? Aqui a GT 1030 faz uma média de 16 FPS somente, já a RX 550 23 FPS. Isso dá uma diferença de 30% entre essas plaquinhas, certo? Já em 720p, eu não mudei muito das qualidades gráficas, ficaram mais para o baixo, só que aqui a textura já não está mais no Ultra, eu desci a textura também, certo? Aqui a GT 1030 faz quase 30 FPS, 28 FPS, e a RX 550 faz mais do que 30, 41 FPS. Só que a diferença em percentual ficou de 31%, então bem pouca diferença aqui. The Division 2 é o próximo jogo, qualidade gráfica no alto em Full HD. Aqui as placas penaram tanto, tá bom? GT 1030 ficou com a média de 9 FPS somente, e a RX 550 11 FPS somente. Essas placas mais simples no alto penam bastante, infelizmente, tá? A diferença entre elas ficou de 18%.
Já em 720p, com qualidade gráfica mais baixa, a nossa amiguinha GT 1030 faz a média de 31 FPS, bem bacaninha, e a RX 550 37 FPS, ficando uma diferença entre elas 16%, parecido com o que foi também no Full HD. Horizon Zero Dawn. Aqui em Full HD com qualidade gráfica no original, que é mais ou menos um médio, tá? É um jogo mais novo, então deixei no médio. Ainda assim, a GT 1030 não consegue mais do que 20 FPS, na verdade ela consegue somente 14 FPS e a RX 550 faz a média de 21 FPS. Diferença entre elas, 33%. Já em 720p, qualidade gráfica mais baixa, a GT 1030 quase consegue alcançar os 30 FPS, ficou a média de 28, a RX 550 consegue esses 30 FPS, até mais, 39, né? Diferença entre elas aqui de 28%. Até caiu um pouquinho, né? A diferença entre elas. Assassin's Creed Valhalla. Full HD, qualidade gráfica média no momento. A GT 1030 faz a média de 11 FPS somente e a RX 550 faz a média de 18. Mas abriram o jogo pelo menos, então já é uma vantagem. Diferença entre elas aqui de 38%. Já em 720p no baixo, a GT 1030 praticamente consegue os 30 FPS, conseguindo ali 29 na média, e a RX 550 37 FPS. A diferença entre elas caiu aqui, tá? 21% de diferença. Borderlands 3, aqui eu testei primeiramente com qualidade gráfica no médio também, porque é um jogo mais novo, mais pesado, em Full HD. A GT 1030 consegue até uma média legalzinha, 21 FPS, já a RX 550 faz a média de 27, então nenhuma delas aqui conseguiu alcançar os 30 FPS. A diferença entre as duas ficou de 22%. Já em 720p, qualidade gráfica baixa, a GT 1030 consegue acima dos 30 FPS, ficando com 41 FPS, já a RX 550, a média de 59 FPS, praticamente 60 FPS aqui nesse jogo. A diferença entre elas subiu um pouquinho, 30%. Rainbow Six Siege, vamos aqui agora na qualidade gráfica no médio em Full HD. As placas conseguem cerca de 60 FPS, tá? A GT 1030 54 FPS e a RX 550 56 FPS. Diferença ali de 3,5% somente, tá? É um caso bem peculiar aqui, mas ficou uma diferença bem próxima. Já em 720p se mudou um pouco, coloquei no mais baixo ali a qualidade e a GT 1030 aqui faz a média de 113 FPS e a RX 550 133 FPS. A diferença entre elas subiu para 15%. Vamos agora ao CS Global Offensive em Full HD no baixo, tá? A GT 1030 aqui faz a média de 160 FPS, já a RX 550 faz a média de 174 FPS. Diferença aqui entre elas de 8%. Em 720p, também no baixo, aqui a GT 1030 faz 268 FPS, já a RX 550 264 FPS, diferença de 1,4%. Aqui vocês vejam que a diferença ficou na vantagem para 1030, mas aqui pode estar havendo um gargalo por parte do processador, tá, gente? Então leve em consideração o caso em 720p aqui do CSGO, certo? Próximo jogo, Dota 2, na verdade é o próximo e último. Qualidade gráfica no máximo ali, em Full HD. A GT 1030 fazendo a média de 51 FPS e a RX 550 52 FPS, diferença de 1,9%. Já em 720p, com qualidade gráfica mais baixa, não a mínima, mas mais baixa, a GT 1030 consegue a média de 159 FPS e a RX 550 a média de 152 FPS. Vantagem, novamente, para a GT 1030 nesses dois últimos jogos, né? 4,4%. Tá aí para vocês então, a diferença entre elas, né, em Full HD em 720p. Eu estava fazendo lançamentos até agora em Full HD no máximo, porque eu tenho um plano, então precisa ser assim, mas muita gente pediu para que eu fizesse em 720p. Algumas entenderam o meu objetivo e outras simplesmente falaram que não deveria ser feito assim, tem que ser no baixo e tudo mais. Então, para quem reclamou só por reclamar, sem entender o que eu estava fazendo, vamos aqui então aos números absolutos, tá? É claro que em alguns jogos, em algumas determinadas ocasiões, vai ter uma diferença maior ou menor entre as duas, mudando a resolução. Mas se você pegar, né, 10 jogos, eu não coloquei o CSGO aqui, porque o CSGO ele foge muito da média normal de FPS, tá? Então eu retirei o CSGO, eu somei a média dessas duas placas de vídeo e dividi por 10, tanto em Full HD
quanto em 720p. Quer saber o resultado? Seguinte, a diferença geral, média, entre a GT 1030 e a RX 550 em Full HD, nos meus testes, foi de 16,5%. É claro, a favor da RX 550. Já em 720p, a diferença média geral da RX 550 para 1030 foi de 17,5%. Ou seja, a diferença de 1%, né, da média geral 720p e Full HD. Então, embora hajam casos que mude, quando você pega tudo no geral, você soma e divide para fazer uma média bacana mesmo, né? Até porque eu estou testando 10 jogos, então eu acho que vocês consideram 10 jogos, assim como eu, uma quantidade bacana de jogos, né? A diferença entre elas absoluta acaba acontecendo tanto em 720p quanto Full HD. Portanto, se alguém perguntar para vocês, ou se vocês tinham essa dúvida da média geral entre elas, qual é a diferença em porcentagem, tá? Aqui no meu canal, nos meus testes, eu consegui uma média ali de 17%. Tanto em 720 quanto em Full HD. Elas vão ficar com essa média de diferença, é claro, né? Depende do jogo, da otimização, mas você pode então considerar essa diferença sempre, né, a favor da RX 550, a não ser um casinho ou outro que eu posso trabalhar mais em outro vídeo, né? Como é o caso do 720p, porque tem que ter um processador até mais forte que o meu Ryzen 5 3600 para que você consiga levar mais quadros, né, no CSGO. Vocês sabem como é que é um jogo diferenciado, por isso que eu nem coloquei ele na métrica aqui, certinho? E agora vamos falar sobre consumo, talvez seja importante para vocês. Na verdade, deveria ser importante para vocês, né? Talvez vocês não levem tanto em consideração, mas é algo a ser levado em consideração. Eu usei um altímetro ao fazer esses testes e testei sempre no mesmo jogo, tá? Quando eu testo no altímetro, eu testo no Dota 2 para obter ali a média de quanto que elas estão consumindo, quanto tá puxando a tomada, né? Tem todos os cálculos que poderiam ser feitos, mas eu vou colocar o valor total aqui e já dá para ter uma boa base, tá? A GT 1030 dos meus testes em Full HD no Dota 2, o PC com ela estava a 135 watts de consumo. Já a RX 550, 144 watts de consumo foi o que apareceu para mim no altímetro, tá certo? Então, nesse caso, um ali com 135 e outro 144, tá? Não é a placa que faz isso, certo, gente? Estou falando aqui da configuração toda em jogo. A GT 1030 tem um TDP estimado de 30 watts e a da RX 550 tem um TDP estimado de 50 watts, que estava mais ou menos nessa média mesmo, tá? Uma fazendo cerca de 30 por aí, outra fazendo cerca de 40 por aí, certo? Então 135, 144, a RX consome um pouquinho mais, mas não é muito mais. Elas são placas que consomem bem pouco mesmo. Então é um ponto positivo até para as duas. Caso aí você de casa, por algum motivo, estava pensando que tem que ter uma fonte, sei lá, de 500 watts, tá? Você não precisa ter. É claro que é bom ter uma fonte dessa para quando você mude a tua placa de vídeo, não precise comprar outra fonte, então pega uma fonte de boa marca e tudo mais. Mas se você não tem pretensão, às vezes está montando um PC pro teu filho, pro teu sobrinho, sei lá, você pode pegar uma fonte bacana já de 300 ali para cima, que tá tranquilo para essa configuração. Mas é difícil encontrar uma fonte bacana nova de 300 watts aqui no Brasil. A gente acaba encontrando mais de 400. 300 é só usada, né? Então, se você quer comprar nova, uma de 400 de uma boa marca, confiável, é mais do que o suficiente para ambas as configurações. Na verdade, seria mais do que o suficiente para as duas configurações juntas, né? Enfim. Esse foi o comparativo. Tome cuidado também ao ver esses detalhes de consumo, porque algumas placas mentem. Talvez vocês tenham visto o consumo ali da RX 550 nos meus testes, mas estava mentindo ali, tá? Eu já peguei outros casos assim. Então, pra gente saber realmente o consumo, realmente assim mesmo, ter confiança, é mais com uns aparelhos específicos, tipo um altímetro ou algo até mais complexo que isso. Fiquem atentos, tá? Então, esse foi o comparativo, a RX 550 ganhando aí bem da 1030, né? 17%. Queria agradecer o Juninho por ter emprestado essa RX 550. E por hoje é só. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like. Eu vou tentar lançar, no caso, nessa semana que tá chegando aí, o comparativo completo de várias placas de vídeo em Full HD. Não vai ter 720p por enquanto, mas em Full HD eu vou tentar lançar, tá certo, gente? Que aí vão ser várias placas de vídeo para vocês terem uma média da diferença antes que chegar a Black Friday e vocês não saibam a diferença entre elas. Vou tentar o meu máximo para fazer esse comparativo. Não deve ter coisa de jogo e tal, é só tabela mesmo, mas já deve ajudar bastante, certo? Por enquanto é só, a gente se vê na próxima. Vejam mais vídeos aqui de comparativos aqui no canal. E é isso, tá? Valeu, falou e tchau!